E no vídeo de hoje eu vou te apresentar 3 dicas para que o bolo de cenoura fique bem fofinho e vou também mostrar como é que eu faço essa cobertura que eu jogo por cima, que ela fica bem cremosa. Então, se toda vez que você faz um bolo de cenoura ele fica aquele bolo pesado, fica comigo até o final desse vídeo, que se você seguir todas essas dicas que eu vou te passar, a partir de hoje o seu bolo vai ficar fofinho mesmo depois que você levar para a geladeira. E no liquidificador eu vou colocar 4 ovos, 3/4 de xícara de óleo, ou seja, quase uma xícara. E o primeiro ponto é na quantidade de cenoura. Se você colocar muita cenoura, o seu bolo ele vai ficar pesado. Então eu deixei na descrição a receita tanto em gramas quanto em xícaras. Então você corta ela em rodela e coloca mais ou menos 1,5 xícaras. A medida da xícara que eu utilizei foi de 250 ml. Mas se você utilizar uma xícara de 200 ou 210 ou 240, você utiliza toda a receita com base na medida da xícara que você tiver na sua casa. Então eu bati por aproximadamente aí uns 3 minutinhos até triturar bem a cenoura. E depois eu coloquei em um recipiente. Em seguida eu adicionei o açúcar, que eu já deixei também na descrição do vídeo. E coloquei a farinha de trigo. Então, outro ponto importante é você dissolver todo o açúcar no momento. Nessa etapa que vocês estão misturando a massa e vocês não podem bater muito a massa. Então, por isso que eu faço a parte líquida no liquidificador e quando eu coloco o açúcar e a farinha de trigo, eu já coloco em um recipiente. Porque se eu colocar no liquidificador, acaba que a gente exagera, bate demais a massa e ela vai ficar pesada. E por último, é só adicionar 1 colher de sopa de fermento para a bola. Se a farinha de trigo que você for utilizar tiver fermento, aí você não acrescenta o fermento. E agora é só mexer bem delicadamente e já colocar para uma forma untada com farinha de trigo e margarina ou manteiga. Vou levar para assar com forno pré-aquecido a 180 graus. E enquanto isso, eu vou para a segunda etapa da receita, que é essa cobertura, essa ganache que a gente vai colocar por cima, que é 1 caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 7 colheres de sopa de Nescau. Se você for utilizar o chocolate em pó, você pode reduzir na quantidade, e 1 colher de sopa de margarina ou de manteiga. Eu vou mexer bastante antes de levar para o fogo, até dissolver o chocolate em pó. E quando você for levar para o fogo, você precisa mexer o tempo todo sem parar, em fogo médio para baixo. Assim que começar a ferver e estiver fervendo nesse ponto, vocês contam 4 minutos. Pode contar 4 minutos certinho e vocês desligam o fogo. Então depois de aproximadamente 4 minutos vai ficar assim. Aparentemente parece que ela tá assim com a textura bem ralinha, mas até o bolo assar, ela vai ficar aquela cobertura mais cremosa. Então não precisa deixar fervendo demais. Começou a ferver, dá aquelas bolinhas, você desconta 4 minutos. Então agora eu já retirei o bolo do forno. Olha como que ele fica bem bonito. E eu vou fazer alguns cortes para quando eu jogar essa cobertura por cima, o bolo absorver bem e ficar aquele bolo bem molhadinho. Então olha a consistência que ficou. Não tem necessidade de ficar muitos minutos fervendo demais. Ela fica assim, extremamente bem cremosa, ela já tá bem morninha. Então quanto mais morna você colocar, mais cremosa. Se você perceber que ela tá cremosa demais, muito, é só você levar pro fogo, um pouquinho no fogo, que ela vai ficar um pouquinho mais rala para jogar por cima. E aqui eu finalizei com granulado por cima, que é totalmente opcional. Então dá para vocês ver que o bolo ele fica bem macio. Se você fizer numa forma redonda e você for partir o bolo quente, ele chega até quebrar, de tão macio que ele fica. Então é um bolo bem simples de fazer, mas que mesmo assim muitas pessoas têm dificuldade para poder acertar o ponto dessa massa. Tenho certeza que se você seguir todas essas dicas, você vai fazer o bolo mais macio de cenoura, que talvez você já tentou fazer e não conseguiu. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, deixa o seu like para poder ajudar na divulgação do meu canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.